Pessoal, fala Mongaguá, fala você do Brasil e do mundo, ligado aqui no Voltando à Base, no canal Fala Mongaguá. Muito prazer mais uma vez ter você aqui comigo e para você já se ligar aqui no programa de hoje, o tema é liderança fraca, lares desgovernados. Vamos tratar um pouquinho sobre a síndrome de Adão. O que acontece nos lares hoje em dia? O que está acontecendo com os homens, né? Há uma reclamação generalizada, há um posicionamento talvez um pouco aí aquém daquilo que era esperado, e eu tenho certeza que você vai se impressionar com o conteúdo deste programa aqui. Então, não esquece de curtir aqui o canal, de se inscrever, assinar o sininho das notificações aí, marcar lá o sininho, para que você possa ser avisado de novos vídeos. E tenho certeza que vai ser fundamental e vai ser extremamente importante você conhecer hoje um pouco mais sobre este tema aqui tão importante que é liderança fraca, lares desgovernados. Será que isso está acontecendo na tua casa? Não está? Então vem comigo e a gente vai conhecer este assunto um pouco mais de perto hoje, ok? Uma introdução aqui para a gente tratar um pouco desse assunto, né, sobre os homens, né? Os homens, de maneira geral, desde sempre na história, eles estiveram aí na liderança das decisões, das lutas, das guerras, das descobertas, enfim. O homem tem um papel fundamental no avanço da sociedade como um todo. E quando eu estou me referindo ao homem, agora é o homem masculino, homem, homem, né? Não é o homem ser humano. Realmente o homem, o, o homem na sua biologia completa ali, né? O pai, o líder, né? O cabeça. E o que a gente precisa tratar sobre isso, né? Os homens precisam hoje assumir os seus papéis. Essa é uma frase que a gente ouve constantemente. Mas que papel é esse que os homens têm que assumir se muitos deles nem sabem qual o papel que tem que assumir? Então, hoje o que nós vemos, né? A gente conversa aí com o pessoal que tem um pouco mais de 40 anos. Quando a gente faz um comparativo da nossa adolescência, né, dos nossos pais, dos nossos avós, com os jovens de hoje, a gente tem aí outras gerações, e aí a gente vai entender que são novos tempos, tempos modernos, né, onde tudo é diferente, e óbvio que a gente entende tudo isso. Porém, o que nós não podemos nos afastar é dos papéis, ou dos papéis que são fundamentais, né, que são aí concernentes à estrutura da sociedade. E aí é que a gente precisa entender realmente um pouco melhor sobre os papéis, ou o papel do homem na sociedade. Né? Então, quer dizer, qual é o papel? O que o homem deve fazer? O que ele deveria estar fazendo, né? E dentro deste contexto, eu gostaria de falar hoje com você um pouquinho mais sobre o posicionamento do homem na sociedade, na família, né? Ou seja, o papel daquele que se posiciona, o papel daquele que protege, o papel daquele que governa os filhos, o papel daquele que ensina e que, sobretudo, o papel daquele homem que tem que dar o exemplo, né? Aquele que dá o exemplo sobre as coisas da vida, que vai ensinar e deixar o seu legado, vai trazer aí, né, toda a sua experiência, a bagagem, aquela, né, a gente fala muito aí, o pessoal gosta muito das religiões orientais, onde é preservado e considerado muito, né, a tradição dos anciãos, aquilo que o pessoal mais velho apresenta e traz como experiência. E, de fato, é esse papel que nós estamos tratando, né? O papel do homem, o homem líder, o homem que avança, o homem que conquista território, né? O homem que faz descobertas, o homem que se posiciona, que protege, que guarda, que zela, né? Ou seja, o homem que assume um papel de fala, né? Um homem que trata de assuntos, né? E isso tudo está relacionado à questão, como eu disse no início, né, liderança fraca, lares desgovernados. E eu quero fazer aqui uma conexão direta com, obviamente, as escrituras, né? Então a gente vai ver um pouquinho sobre Adão, que talvez tenha perdido um pouco das qualificações ou das atribuições que lhe eram colocadas e que ele talvez tenha deixado de lado, e nós vamos aprender um pouco mais sobre isso, né? Então, o pai ou o homem hoje, né, que assume o papel de fala na sua casa, na sociedade, né, ele precisa assumir esse papel ao invés de um silêncio ensurdecedor, né? Então, quer dizer, o papel de fala, aquele que fala, não aquele que se cala. Então é diferente nós temos, né, tanto aquele que fala quanto aquele
que deixa de falar, né? Aquele que traz aí, né, o seu silêncio ensurdecedor. Que às vezes é muito difícil e até triste, né, quando a gente espera de alguém uma fala, um posicionamento, e esse alguém acaba não apresentando aí, né, o seu ponto de vista, os seus argumentos. E aí o que temos na verdade, né, ao invés de um posicionamento, um papel, uma posição de fala, o que nós vemos muitas vezes é alguém que se omite, que cala-se com um silêncio que muitas vezes grita, né? É um silêncio que chega, né, nos causar assim um desconforto, né? Ou até mesmo a omissão daqueles que deveriam ter uma atitude. Então, muitas vezes a gente espera de homens, de líderes, espera de pessoas um posicionamento, uma atitude. Hoje, sobretudo, estou falando do homem, o homem em si, né? E o que acontece é que a gente vê que muitas vezes esse homem ao qual a gente deposita, que a gente espera, que a família espera um posicionamento, esse homem muitas vezes se cala, esse homem muitas vezes se omite ao invés de ter uma atitude. Quer dizer, às vezes a sua omissão ela alcança mais, ela gera mais impacto do que uma atitude. Às vezes alguém vai ter uma atitude e essa atitude ela não vai ter, às vezes, a mesma potência, o mesmo impacto de um posicionamento de omissão. E, obviamente, né, onde é que a Bíblia vai se deparar com esse tipo de assunto? Existem vários pontos ou várias histórias bíblicas que trazem um norte bem interessante para a questão da coragem, do posicionamento, né, da liderança. Obviamente, aqui hoje eu vou usar um texto aqui lá de Gênesis, que é a história do próprio Adão, para tratar aqui da, entre aspas, a síndrome de Adão. Quer dizer, qual seria a síndrome de Adão? Adão, ele experimentou, ao invés de poder de fala, ao invés de atitude, ao invés de cuidado, o Adão experimentou ou se submeteu, né, o que eu estou chamando aqui de síndrome de Adão, ao silêncio, à omissão e à ausência. Então, existe um momento bíblico aqui muito interessante que Adão, ao invés de exercer o que era esperado que ele exercesse, ele, na verdade, teve uma outra atitude ou falta dela, né? Ele preferiu o silêncio, ou não falou quando deveria, ou não se posicionou, né, com aquela posição de alguém que fala. Ele não exortou, ele não se posicionou, né? E muitos homens hoje em dia, eles estão reproduzindo esse esse padrão. Muitos homens hoje em dia estão reproduzindo este padrão de que quem deveria falar não fala, quem deveria ter atitude é omisso e quem deveria estar presente muitas vezes está ausente. Até está com o corpo presente, mas fisicamente, aliás, emocionalmente está ausente. Às vezes o pai, ele está lá na casa, né, o líder, ele está no lugar, mas ele acaba não fazendo parte, não convivendo, não se relacionando com o lugar, não fazendo parte da atmosfera da família muitas vezes. Tanto isso, né, no ambiente do lar, quanto no ambiente familiar, quanto também no ambiente igreja. Mas eu quero tratar aqui de uma maneira mais genérica, né, onde nós vamos falar da síndrome de Adão em si, que tem se replicado nos homens de hoje, né? Será que você se identifica com esse tipo de homem? Será que você se identifica com a síndrome de Adão? Será que o teu marido, o teu pastor, será que alguém que você conhece tem essa característica, né, da síndrome, ou essas características da síndrome de Adão? Então, fica comigo aqui que eu tenho certeza que vai te surpreender, o assunto está imperdível hoje. Então, vamos lá, principais aspectos da síndrome de Adão. Eu peguei aqui 3 pontos aqui interessantes aqui que eu vou destacar. Um deles é a fuga, né? Como assim? Um dos pontos, uma das bases aí da síndrome de Adão é a fuga, ou seja, o homem, né, ele opta por fugir do quê? De conversas que são necessárias, que são fundamentais para nortear a sua família, o trabalho, a sociedade. Ou seja, ele não fala o que é preciso, quando isso é preciso, e ele evita discutir problemas. Muitas vezes ocorre isso dentro dos lares. Os homens
que estão aí, né, talvez obviamente sem saber ou sem perceber, estão replicando aquela síndrome de Adão, que é a fuga. Então, dentro dos seus lares, né, no dia a dia, que é necessário uma conversa mais importante, uma conversa profunda para nortear, direcionar a família, muitas vezes os homens se comportam de maneira furtiva e acabam aí abandonando, gerando um momento de fuga dessas conversas, né? Porque às vezes é o jeito dele mesmo, ele é caladão mesmo, né? E às vezes não é uma questão de ser caladão mesmo, às vezes não é uma questão de costume, às vezes não é uma questão da cultura. É uma questão de omissão, né? É uma questão de fuga. Muitas vezes ele acaba fugindo para evitar o transtorno, né? De ter que tratar de assuntos importantes. Então, esse é um ponto que eu quero tratar. Esse é o primeiro ponto da síndrome de Adão, a fuga. Será que você tem fugido daquilo que de fato precisa enfrentar, né? Quer dizer, quantos homens hoje não estão aí fugindo dos confrontos, dos debates, das possibilidades de liderança e às vezes até mesmo dentro das suas próprias casas, né? Um outro ponto bastante importante e muito significativo que eu quero tratar é a transferência. Ou seja, o homem, né, vivendo aí, replicando a síndrome do Adão, ao invés de, mais uma vez, encarar o problema, trazer possíveis soluções, né, se dedicar, se debruçar exaustivamente para poder tratar de pontos importantes da sua família, o que ele faz? Ele acaba terceirizando a responsabilidade daquilo que lhe é atribuído como homem, o líder, né? Então ele acaba eh, indicando que a culpa sempre é do outro. A gente vai ver aqui, eu não queria tocar agora nesse assunto, mas quando Deus chama Adão, ele fala e pergunta para ele o que aconteceu, ele fala assim: a culpa foi dela, né? Quando a Eva é perguntada e questionada, ela fala assim: a culpa foi da serpente. Então, assim, a transferência de culpa, né, que aí um resultado, um resquício ainda, né, características lá de um comportamento adâmico, né? E um terceiro ponto bastante importante também para a gente poder tratar aqui sobre essa síndrome de Adão nos homens, né, da nossa vida aí, do nosso ambiente, da nossa sociedade, das nossas igrejas, das nossas casas, né, das empresas, enfim, da sociedade como um todo. Um terceiro ponto importante que eu quero tratar com você aqui é a omissão. Ou seja, o que é a omissão? Omissão da sua posição masculina. Ou seja, se omite dentro do casamento, se omite na paternidade, se omite da sua posição de liderança a qual Deus lhe chamou para ter. Então, o homem, sim, ele foi chamado para ser líder, ele foi chamado para estar na frente, ele foi chamado para lutar as guerras, ele foi chamado para prover o sustento, mas muitas vezes, infelizmente, né, talvez aí por questões vamos dizer, secundárias ou terciárias, ou, enfim, eles acabam aí se perdendo nos seus próprios, nas suas próprias culturas, nos seus próprios mundos, e muitas vezes abandonam esses três fatores principais que hoje eu estou trazendo aqui sobre a síndrome de Adão, ou seja, a fuga, a transferência da responsabilidade e a omissão. Quer dizer, poderia fazer e não faz, poderia falar e não fala, poderia agir e não age. Então, essas três características importantes são os principais aspectos da síndrome de Adão. E agora, eu vou tratar com você onde essas características, quando elas permeiam ambientes ou outros ambientes, outras esferas aí da sociedade, como é que isso vai impactar. Então, fique comigo, porque você já aprendeu aí quais são as principais características sobre a síndrome de Adão, e agora eu vou trazer dentro de alguns ambientes onde isso acontece, e no final vou dizer para você como isso se aplica e como a gente pode resolver. Bom, onde essa síndrome se manifesta? Então, eu coloquei aqui 4 pontos aqui importantes de onde esta síndrome vai atuar. Aliás, 3 pontos, 3 ambientes, né, 3 contextos onde essas 3 premissas da síndrome de Adão vão impactar diretamente, né, não só a sua vida homem, mas vai impactar a vida da sua família, a vida da sociedade, a vida da igreja. E quais são esses 3 ambientes? Bom, primeiro é o casamento. Então, quer dizer, quando você replica a síndrome de Adão, ou seja, a fuga,
a transferência de responsabilidade, a omissão para o seu casamento, isso gera um problema. Por quê? Porque o não liderar o casamento é o básico, porque a família é a célula máter da sociedade, né, desde sempre. Então, os 3 lugares ou os três ambientes em que a síndrome de Adão vai impactar diretamente é o casamento, a paternidade e a fé. Então, assim, são 3 ambientes onde as características da síndrome de Adão, elas vão impactar e negativamente, e eu quero compartilhar com você um pouco sobre isso hoje. Então, no casamento, o homem precisa entender que ele tem um papel fundamental de líder no casamento. E líder, confundido muito amplamente hoje em dia, onde as pessoas entendem que o líder é aquele que manda, é como se o pai ou o líder da família, né, o cabeça da família, o homem, onde ele fosse aí uma espécie de um rei e que todo o resto da família são servos, súditos que devem ficar abanando ele o tempo todo, trazendo suco gelado, né, e alimentos maravilhosos. Não, não é isso, né? O líder ele tem uma atribuição muito mais importante, né, do que essa que supostamente é passada ou ensinada por aí. A questão do casamento é características fundamentais que o líder precisa ter no casamento: de governante do lar, protetor, provedor e sacerdote. Ou seja, ele precisa ter uma capacidade emocional, uma presença emocional muito grande para dentro do casamento, né, ele poder atuar nessas 4 áreas, que eu vou tratar delas individualmente daqui a pouquinho. O segundo ambiente que eu quero tratar com você, onde a síndrome de Adão atrapalha, né, o desenvolvimento de uma família, né, onde a gente consegue ver que líderes fracos, lares desgovernados, é a paternidade. Ou seja, quando o pai terceiriza a responsabilidade de ser pai, né, a outros, assim, notavelmente ou quase sempre, né, isso vai cair na mãe, né, ou até na modernidade hoje, muita gente, mas muita gente, né, terceiriza a responsabilidade da paternidade. Eu quero tratar do homem aqui, mas até a maternidade também entra um pouco nisso. Na terceirização, quer dizer, as pessoas acabam terceirizando a paternidade para a mãe, né, ou para a avó, ou para a escola ou a creche. Então, quer dizer, a pessoa para de ter um tempo de qualidade, ou não tem, nem inicia um tempo de qualidade por N motivos, por questões de vida, tá tudo certo. A gente entende as dificuldades de cada um. Porém, o que a gente está falando é que quando as pessoas elas têm a possibilidade, né, ou elas têm aí a oportunidade de se tornarem pais, ao invés de tratarem a paternidade como algo importante, acabam terceirizando. Então, a síndrome de Adão, ela vai impactar diretamente o seu casamento e vai interferir diretamente na paternidade. Você não pode fugir ou terceirizar, fazer como Adão, praticar a fuga, a omissão ou o silêncio na paternidade. E por último, e não menos importante, no ambiente de fé. As características adâmicas, né, ou a síndrome de Adão, quando colocadas em prática na nossa vida atualmente, ela vai impactar diretamente na fé. Como assim? O homem ele acaba não se envolvendo com Cristo na sua totalidade, nem com Cristo, nem com a igreja e ele também ele não mostra a sua fé, né? Então quer dizer, as características de um ser criado à imagem e semelhança de Deus, elas deixam de fazer sentido quando o homem desenvolve aí as características de Adão no seu dia a dia, impactando diretamente na sua vida de fé. Ou seja, né, não tem envolvimento com a palavra, não é ativo na igreja, é ausente emocional e espiritualmente e não anda no caminho para poder ensinar a sua família ou liderá-la sobre as orientações de Deus. Então, a gente falou aqui inicialmente as características, né, da síndrome de Adão e aplicadas em 3 áreas da vida: no casamento, na paternidade e na fé. Do que é que nós estamos tratando? Homens. Homens precisam ser líderes, homens precisam ser fortes. Por quê? Quando a liderança é fraca, os lares estão desgovernados. Então, quer dizer, a gente pode fazer uma relação, sim, né, com tudo que a gente vê hoje. A gente deve ter um vizinho, um amigo, um colega, um parente. Quase todo mundo deve conhecer uma família que talvez esteja um pouco desestruturada.
tá certo que nós podemos analisar sob o padrão de quem, né, ou sobre a luz de que olhar, né, sobre o olhar das escrituras, obviamente. Então, sob o olhar das escrituras, sob o olhar da biologia, sob o olhar da ciência, né, daquilo que é a constituição da família, ou seja, o homem, a mulher e a sua prole, né, onde o legado vai ser passado, a experiência vai ser passada, onde o conhecimento vai ser transferido, a gente precisa sim tratar deste assunto e com bastante atenção, porque isso tem levado a sociedade cada vez mais para um lugar de destruição, separação de Deus, e nós queremos ajudar você, e nós queremos poder contribuir para que as famílias tenham homens fortes e líderes fortes. E fique comigo que agora o negócio vai estreitar um pouco mais, você vai entender qual o impacto dessas características, né, individualmente, tanto no casamento, na paternidade e na fé. Então vamos lá. Quais são, né, os impactos que essa síndrome pode gerar, por exemplo, no casamento? Ou seja, quando o homem não lidera o casamento no básico. E o que é o básico para liderar um casamento? Eu coloquei aqui 4 pontos onde o homem deve atuar, ou que seriam aí responsabilidades básicas para um homem tratar. Que são elas? O governo do lar, a proteção, a provisão e o sacerdócio. Como assim? Explica melhor pra gente. Bom, no governo do lar, o homem que não assume as responsabilidades conjugais, a mulher está sempre à frente. Ou seja, o homem terceiriza a sua responsabilidade ou ele se omite da sua responsabilidade, ele transfere a sua responsabilidade. Quer dizer, as 3 características da síndrome de Adão caindo diretamente agora, né, no colo muitas vezes da mulher ou da mãe do camarada. Por quê? Porque ele acaba não atuando como um líder dentro do casamento. Ele passa a não governar, quer dizer, ou seja, ele não traz para ele a responsabilidade da tomada de decisão, né, de aconselhamento, de direção, de norte, ele acaba abrindo mão, né? Esse é o primeiro ponto aí do governo. O segundo ponto do governo, embora isso vai estar na questão da provisão, mas assumir, né, também a responsabilidade sobre as questões financeiras. Então, tem homem que, na verdade, ele não quer nem se envolver ou não quer assumir a responsabilidade financeira, terceirizando também esse ponto aí para as esposas que ficam, né, bem cansadas com tudo. Outro ponto importante de quem não governa o lar, quando o homem é omisso, né, quando o homem transfere responsabilidade, quando o homem não tem poder de fala nessa área do governo do lar, o que acontece? Ele não consegue assumir também o governo sobre os seus filhos. Ele não consegue liderar os seus filhos. Ele não consegue ser exemplo, ele não consegue direcionar, ele não consegue dirigir, ele não consegue se envolver, né, envolver-se com os seus filhos. Eles não suprem a carência emocional dos seus filhos. Eles não quando eles não governam o seu lar, eles não despertam a admiração dos filhos por ele, né? E no que isso implica? Então, um pai que não consegue governar a sua casa, que não consegue liderar os seus filhos, ele acaba abrindo mão, ele acaba não se relacionando, ele acaba não despertando nos filhos a admiração pela figura do pai, pela figura masculina, pela figura do líder. E o que vai gerar isso no futuro? Você vai gerar filhos fracos que vão ser amanhã pais fracos, né? Então a gente precisa colocar, né, o homem precisa ter um equilíbrio emocional, uma presença emocional muito forte para ele poder liderar e governar a sua família, porque se ele não governa a sua família, problemas acontecem. Então, quer dizer, quando um homem não desperta a admiração dos filhos por ele, o que acontece? Eu não sei se você sabe, mas a base de toda ideologia, principalmente, né, ideologias, enfim, que vão contra os princípios principais da sociedade, as ideologias elas começam geralmente na admiração. Então, aqueles que são aí adeptos de várias ideologias diferentes daquelas com as quais de repente você foi criado, eles se infiltram, né, nas classes artísticas, nas classes de ensino, né, nas classes políticas, e aí acabam na música, né, então acabam despertando nos teus filhos uma admiração. O que eu estou dizendo aqui? Se você, como pai, não liderar, não governar a sua casa, se você não despertar a admiração dos seus filhos, certamente outros o farão. Então, quando os seus filhos forem despertos ou despertados para admirar, quer dizer, aqueles que eles admirarem, geralmente serão aqueles que eles vão seguir, né? Então,
quem é que o seu filho vai seguir? Será que você está atuando como um bom governante e quer fazer um paralelo com isso? Faça um paralelo com a política, né? Um bom governo, um governador bom, um governador adequado, que sabe tomar a direção, né? Que sabe liderar, que sabe trazer bons projetos para a sua cidade, para o seu estado. Você é um homem que governa bem, que traz bons projetos, que trata da qualidade de vida, educação, saúde, alimentação da sua família, né? Então, quer dizer, os teus filhos têm a admiração pela pessoa que você é como pai? Eu espero que sim, mas se não, é um problema, porque talvez o seu filho vai começar a admirar jogadores de futebol, quando não, cantores que cantam músicas, por exemplo, que fazem aí, total descaso, né, da mulher, por exemplo, né, tem, outros que aí, exaltam aí a utilização de drogas, né, então a admiração vai vir por algum lugar. Então é importante que você esteja aí, eh, sendo alguém que governa o seu lar, que você não se submeta à síndrome de Adão. E talvez se você estiver vivendo este momento, é uma grande oportunidade para que você possa aí, né, retomar as rédeas da sua vida e tornar-se aí um exemplo, um governante aí do seu lar, junto aos teus filhos, à tua esposa. Pois bem, o segundo ponto dentro ainda da questão do casamento, né, da síndrome de Adão no casamento, agora aplicada aí à questão da proteção. Quando eu não protejo a minha família, né, e como eu posso proteger a minha família? Eu posso proteger na questão da segurança, trazendo uma questão de qualidade de vida, e eu posso proteger, a minha família sabendo com quem os meus filhos estão andando, né. Você sabe quem são os amigos dos seus filhos? Você sabe com quem eles estão andando? Você talvez, que é pai hoje um pouco mais experiente, vai lembrar-se daquele ditado, né: "Diga-me com quem andas e eu lhe direi quem és". Então, a gente sempre ouve a história da catástrofe, que quando acontece um problema com algum jovem, né, nunca foi o jovem, sempre foi uma amizade do jovem. Não, foi porque o amigo dele que estava fazendo e ele estava lá sem querer, né. Sempre a gente ouve esse mesmo tipo de história. Então a questão é, como governante do lar, se você tiver na síndrome de Adão, provavelmente você não está protegendo a sua casa, como Adão não estava protegendo a dele, né? Então a gente precisa analisar com quem andam os nossos filhos. A gente precisa proteger o nosso lar sabendo quais são as amizades que eles têm e quais são as amizades a que você expõe a sua família, por exemplo, né? Qual o tipo de amizade que você tem exposto à sua família, né? Quem são os seus amigos? Talvez você acha que não tem nada a ver, tá tudo bem, mas é importante você proteger a sua família, por quê? Porque você é quem está dando um ambiente, social, um ambiente, econômico, um ambiente cultural para sua família. Então é importante que você possa, ver e rever os conceitos, né, a quem você está expondo a sua família, né, porque os teus filhos são preciosos, a sua esposa é preciosa, e você não pode sucumbir, você não pode falhar como Adão falhou. Adão falhou em proteger a sua esposa e permitiu aí, né, que ela estivesse aí sob a influência de conversas, eh de fora, vamos dizer assim. Então a gente precisa proteger a nossa família, com quem anda, quando anda, onde anda, né, quem são os amigos, os familia os o ambiente de amizade com o qual os nossos filhos estão andando. Ou seja, a gente precisa se importar, né, onde é, ou com quem é e como é que a nossa família está andando. Então a gente precisa proteger. A gente precisa proteger a nossa família de forma emocional, psicológica, social, econômica, né? A gente precisa proteger a nossa família. E fica aqui o meu convite para você posicionar-se como alguém que de fato protege, né? E um outro ponto ainda dentro do casamento importante é o papel de provedor. Quando nós não nos posicionamos como provedores, o que que acontece, né? E eu não estou falando aqui de um contexto de desemprego, eu não estou falando aqui de transição de carreira, onde o marido está, nesse momento, né, não atuando profissionalmente, não está sendo remunerado aí pela sua capacidade profissional. Eu não estou falando por um momento político e econômico que às vezes o país está passando, né? Eu não estou falando de crise externa. Do que a gente está falando aqui? A gente está falando do homem que não gosta de trabalhar mesmo, né? Do homem que não quer assumir a responsabilidade. Muitas vezes o homem, na sua adolescência, né, na fase de ser um jovem adulto, ele está muito capaz, muito disposto, né,
a se envolver com mulheres e, obviamente, né, vivendo a possibilidade de uma gravidez e obviamente, a consequência disso de se tornar pai, né, de viver um momento de paternidade. Então, muitos jovens estão vivendo essas experiências de possibilidade de paternidade, mas não estão maduros o suficiente para viver uma experiência real de paternidade. Ou seja, não tem compromisso com o trabalho, não tem compromisso, na verdade, com nada e com ninguém, né? Não querem saber de muita coisa na vida, de responsabilidade, né? Estão aí, muitas vezes hoje a gente brinca que fala que os adolescentes estão indo até os 30 anos de idade, né? Porque moram aí com os pais até os 30 anos. Tá tudo bem também, não tem nada a ver com a vida de ninguém, mas o que a gente está dizendo é, jovens que não assumem a responsabilidade de suas vidas, né? Mas vivem a irresponsabilidade da possibilidade de uma paternidade onde não vem junto o compromisso e o dever de sustento desse jovem. Se você acha que eu estou falando coisa desconexa, pode olhar aí, né, a gente quando abre redes sociais aí, o quanto tem hoje mães solo, mães solteiras, né, que são frutos de quê? Né, são frutos de relacionamentos aventureiros. Então quer dizer, não houve uma construção familiar, o resultado que a gente vê hoje, a evidência, né, é de fato de homens que são descompromissados, não querem assumir a responsabilidade da paternidade, né? E deixam aí filhos criados aí simplesmente pelas mães solos, que têm aí muita dificuldade depois até de sustentar os seus filhos. Então, o que a gente está falando aqui? É responsabilidade. Você, homem, você que é homem, é sua responsabilidade. Quer casar? Quer namorar? Eu quero namorar. Quer namorar? Arruma um emprego, então, primeiro, arruma um meio de sustento, né, para poder levar a tua namorada para tomar um sorvete, né, para poder pensar num casamento futuro aí. Então, sem trabalho, sem namorada, sem trabalho, sem casamento, sem trabalho, sem família. É impossível você manter uma família sem trabalho, sem ser o provedor, e Deus te chamou para ser um provedor, né? Então é desse tipo de coisa que a gente está tratando aqui, da síndrome que eu não posso ser omisso, eu não posso transferir a responsabilidade para o meu pai, dos meus filhos, eu não posso transferir a responsabilidade para minha mãe, da educação dos meus filhos, né? E nem mesmo transferir a educação, né, para os pais ou para os avós destes pais imaturos e despreparados por conta de terem que trabalhar, que também é interessante, mas aí não conseguem aí atuar na educação dos filhos e no exercício da criação da sua família, ok? Um outro ponto, né, ainda dentro dessa questão do provedor, hoje nós temos muitos homens que, além de não quererem trabalhar, além de não quererem compromisso com a vida, eles também não querem nem o mínimo, né, de qualificação. Ele não se qualifica, ele não busca melhora. É aquele que, eu pus o arroz e o feijão na mesa, então é isso aí que tem e paciência, é o que tem para hoje. E eu não estou falando de uma situação crítica de necessidade, né? Nós estamos tratando de homens omissos, que não se importam, na verdade, nem um pouco com a qualidade de vida da sua família, né? Então, assim, tudo isso não é uma questão ou não está relacionado, eu não estou falando do dinheiro, eu não estou falando de materialidade, né? Estou falando de compromisso em querer fazer o certo. Não estou falando de dinheiro, mas estou falando de cuidado. Então, assim, eu estou falando do homem, eu quero me focar aqui nos homens, né? Mas a gente pode abrir um pouquinho aqui para dar um exemplo disso que eu estou falando. Então, às vezes, a mulher, né, que tem um pouco recurso de alimentos em casa e faz um arroz sem nada, né? Mas será que não dá para fazer um arroz um pouquinho melhor? Não dá para fazer pelo menos um arroz novo? Então, o que eu estou dizendo não é uma questão de dinheiro, é uma questão de qualidade naquilo que está fazendo. Então, o ponto interessante que nós estamos tratando aqui é: o homem não pode ser omisso, ele não pode ser ausente, ele não pode deixar de falar quando o assunto é a provisão do seu lar. Então, essa síndrome de Adão não pode aparecer aí no seu lar, ok, pessoal? E, por fim, e não menos importante, talvez até o mais importante, do que nós estamos falando? O último ponto sobre o casamento. O último fator dentro do casamento onde o homem não pode viver a síndrome de Adão é o sacerdócio. O homem precisa ser o sacerdote no seu lar. Como assim, pastor? Para isso a gente precisa entender o que era um sacerdote. Ou seja, quando o homem deixa de ser um sacerdote no seu próprio lar, ele deixa de atender a um chamado de Deus, um propósito de Deus. E aí eu não estou falando aqui de um cargo eclesiástico, né? Por quê? O que era um sacerdote?
Então, eu separei aqui um trecho que explica que antes do tempo de Moisés, ou seja, antes da lei, porque nós não vivemos a lei, não é o judaísmo, mas antes da lei, muitas vezes o pai ou o chefe da família servia como o sacerdote, ele fazia o papel de sacerdote. O que é isso, pastor? Eles faziam sacrifícios em nome da família e ensinavam os seus filhos a respeito de Deus. Por isso que eu disse que esse aqui é um ponto extremamente importante, talvez o mais importante deles. Se você não aprendeu sobre os fundamentos de Deus, você pai, você líder, se você não aprendeu sobre os fundamentos de Deus, então é bem provável que você se sucumba diante da síndrome de Adão. E se você estiver vivendo a síndrome de Adão, é bem provável que você não tenha assumido ainda o seu papel de sacerdote. Então você ainda não se posicionou como sacerdote do seu lar. E quando você negligencia essa posição de sacerdote, quando você se omite da posição de sacerdote, você é alguém que não está buscando, não está intercedendo, não está direcionando a tua família a Deus. É alguém que não está fazendo por onde ensinar a sua família sobre Deus. Então é um ponto extremamente importante, sério, que um homem, um líder, precisa, né, trabalhar na sua vida no cotidiano. Ou seja, ele precisa representar o seu povo diante de Deus, que era o que os profetas, os sacerdotes faziam. Então, quer dizer, você hoje, você consegue se posicionar como um sacerdote de Deus? Você é alguém que representa a sua família diante de Deus? Você é alguém que ensina sobre Deus para a sua família? Você é alguém que entrega louvores e adoração a Deus, né, por conta da sua família? Você direciona a sua família a Deus? Então, este é um ponto fundamental na vida do ser humano hoje, né, que ele precisa tratar. Se nós não entendermos o ponto de vista aqui de um sacerdote, se nós permitirmos que a síndrome de Adão, nas suas 3 características, que é o silêncio, a transferência de responsabilidade e a omissão, se isso permear a tua vida de sacerdote no seu lar, certamente seu lar sofre aí as interferências que poderão tornar o seu lar um lar fraco, um lar destruído. Como eu disse lá no início, né? Homens fracos, lares desgovernados. Então, meu convite é para você liderar o seu lar, né? Não deixar que a síndrome de Adão ela se sobreponha à sua capacidade ou à sua responsabilidade dada por Deus, né, de ser o sacerdote do lar. Ok, pessoal? Então, dentro do casamento, nós tratamos 4 características importantíssimas, né, da influência aí da síndrome de Adão e que não podem, né, fazer parte. Outro ponto também importante que a síndrome de Adão não pode interferir, mas acaba acontecendo, é na paternidade. Então, quais os pontos na paternidade? Bom, primeiro, o pai ele terceiriza a responsabilidade da paternidade, muitas vezes para a mãe, para não quando, né, a família, os vizinhos ou a creche, enfim, o que ele faz? Ele, por trabalhar, ele não absolve, né, o homem, desculpa, trabalhar não absolve o homem da responsabilidade de ser pai. Por quê? Porque muitas vezes o homem, ele se esconde atrás do trabalho dizendo, pô, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer o sustento. É verdade, mas isso não o absolve da necessidade de você ser participativo na sua paternidade, não é? Então assim, e eu sei que é difícil, e nos tempos que vivemos é difícil, no tempo moderno é difícil, o dinheiro sempre é curto, mas a gente precisa tratar a nossa vida para dar um pouco de tempo de qualidade e para exercer a paternidade, porque senão nós acabamos sendo omissos, nós acabamos não tendo poder de fala, né? Ou seja, não basta ser pai, tem que participar, como diria, né, o antigo comercial, né? Não tem, eu sou pai. Não basta, né, a gente vestir a camisa do time e não andar, e não jogar, né? Quando você coloca a camisa de um time, você se propõe a jogar e você se propõe a ganhar o jogo. E na paternidade é a mesma coisa, você precisa colocar a camisa de pai, você precisa jogar para ser pai e você precisa marcar gols, né? Você precisa ser eficiente naquilo que faz. Uma coisa é,
por algum revés da vida, eu não consegui, eu vou perder alguns jogos, é verdade, mas eu não posso ficar sentado na arquibancada com o time do meu coração e torcendo para que a minha família dê certo. Eu preciso atuar, né? Atuar ativamente da minha família, principalmente na questão de paternidade, né? Ou seja, qual é o legado que você vai deixar para os seus filhos? E veja bem, eu estou falando qual é o legado, não qual é a herança. Muita gente tem muito dinheiro, mas não deixa legado, né? Não deixa uma história, né? Então, assim, qual é a história que você vai deixar para o seu filho? Qual é o legado que ele vai levar aos filhos dele? O que ele vai transmitir às novas gerações? Né? O que nós não aprendemos com os nossos avós que até hoje fazemos? E você, o que vai deixar para os seus filhos? Então, a questão aqui não é dinheiro, mas a responsabilidade, o estilo de vida, né, a educação, os bons modos, né, enfim, toda a estrutura familiar que nós precisamos aí compartilhar, né? E não é à toa que nós temos hoje tantos lares destruídos, tantas famílias destruídas e tanta gente com problema, com dificuldade de relacionamento, com tristeza, com mágoa de quem? Do pai. Por quê? Porque considera que o pai muitas vezes, quantos testemunhos a gente não ouve assim, olha, meu pai, ele sempre foi um pai muito trabalhador, um homem muito honesto, né? Mas deixou a desejar como pai. Então ele era provedor, mas ele não era participativo na casa. Ele era provedor, às vezes ele era participativo na casa, mas ele não era um bom marido. Às vezes ele era provedor, era um bom marido, mas não era participativo com os filhos, não atuava na paternidade. Então, quer dizer, eu tenho um testemunho, por exemplo, né? Quando eu estava lá cursando a faculdade de teologia, eu lembro-me de um pastor, não vou dizer o nome dele aqui por questões óbvias, para não expor a pessoa dele, mas ele conta uma história de que ele era engenheiro eletrônico na época e ele saía às 4 ou 5 da manhã de Santos para poder ir para São Paulo trabalhar e chegava em casa quase meia-noite. E diz ele que, certa vez, ele olhou para o lado no sofá e tinha um homem sentado lá. E quando ele viu aquele homem, ele perguntou: quem é você? Aquele homem era o filho dele que estava com 18 anos, já era um homem e que ele não viu crescer o filho, né, por conta da sua vida profissional. E ele deu o conselho aquele dia. Ele disse: olha, não vale a pena perder a paternidade com os filhos por causa do trabalho. Porque os filhos vão se lembrar do dia que você levou ele para jogar bola, para andar de bicicleta, o dia que você levou ele para a praia, que você levou ele para uma viagem. Ele não vai lembrar de quanto você ganhou. Ele não vai ganhar de quanto foi o seu salário. Ele vai lembrar dos momentos. Então, quer dizer, o que constrói as memórias, né, são os momentos. Então, a gente precisa começar a viver um pouco mais com as nossas famílias, sermos pais atuantes. Então, a síndrome de Adão, ela não pode fazer parte da tua casa no âmbito nem do teu casamento e nem da paternidade. E, por último e não menos importante, essa síndrome também não pode fazer parte, né, da sua fé. Como assim? Bom, os homens, geralmente, eles são omissos na fé, eles transferem a responsabilidade e eles não falam quando o assunto é fé. E eu estou dizendo fé no sentido de caminhar com Cristo. Olha só, o homem ele não se envolve geralmente com Cristo, ele não se envolve. Às vezes ele até sabe quem é, ele ouviu falar quem é, porque é um ponto interessante também a gente dividir aqui esse aspecto, porque uma coisa é você saber quem é uma pessoa, outra coisa é você caminhar com ela, né? Então, eu saber quem é não significa que eu conheço tal pessoa. Você pode saber quem é um político, você pode saber quem é um cantor, um jogador de futebol, mas você não conhece essa pessoa, você não sabe dos gostos, daquilo que ela pensa, né? Então é diferente aí, a gente precisa destacar isso daqui para poder ter um entendimento mais amplo aí do todo. Então, o que eu estou dizendo? Na fé, nós não podemos permitir que nós homens, não podemos, né, permitir a síndrome de Adão atuar em nós na questão da fé, na vida com Deus. Por quê? Porque geralmente os homens não se envolvem, os homens não estão envolvidos na igreja, os homens não mostram a sua fé ou os seus sentimentos. Quer dizer, a síndrome de Adão, nas suas principais características que eu coloquei no início, né, sendo elas, por exemplo, a falta de fala, a omissão e a transferência de responsabilidade, o que o homem faz? Geralmente ele vai transferir a responsabilidade da fé ou dos ensinos sobre Deus
para o pastor, ou até mesmo para sua esposa. Ele vai transmitir ou transferir a responsabilidade de atuar como um pai de fé para os seus filhos para a esposa. Então a esposa fica com a função de levar os filhos para a igreja, a esposa fica com a responsabilidade de educar os seus filhos numa fé cristã, a esposa fica responsável por lidar com o pastor. Por quê? Porque o marido dela é ausente. Então, né, eu estive ministrando numa igreja agora no último sábado e deixa eu ajeitar minha cadeira aqui. E eu comentei um negócio interessante. Tem muita gente que acaba, né, transferindo, homens que acabam transferindo para o pastor a responsabilidade de marido ou de pai. Vejam só, pastor, ele não é o marido da sua esposa. O pastor, ele não é o pai dos seus filhos. Ele é o pastor. Pai e marido é você. Então, por que que isso acontece? Porque a gente na igreja, a gente vê mulheres na igreja, bastante mulheres. A gente vê os filhos na igreja, muitos filhos. E onde estão os maridos? Pouquíssimos. Raros são os maridos que estão com as suas esposas nas igrejas. Então, o que a gente vê? Homens que estão negligenciando o chamado sacerdotal e estão submetidos à síndrome de Adão. Homens que na igreja ou com a igreja são omissos, transferem a responsabilidade e não exercem o seu poder de fala, não estão com os seus filhos. Então, isso é importante demais. Ou seja, quando a síndrome de Adão ela se manifesta no homem no âmbito da fé, né? Ou seja, ele não tem envolvimento com a palavra. Então, um homem, e aí eu estou falando até o homem que não tem envolvimento com a palavra, então ele não vai para a igreja. E aquele que vai? Então, quer dizer, eu não sei qual é o pior. Por quê? Muitas vezes o homem ele está dentro da igreja, só que ele não tem envolvimento com a palavra e não tem envolvimento com Deus. Ele não consegue desenvolver um diálogo com os seus filhos sobre Deus. Tanto estando fora quanto estando dentro. Né? O que está fora da igreja não consegue, por quê? Porque Deus para ele não é importante. Então ele não consegue desenvolver, né, assuntos sobre Deus com os seus filhos. E ele não consegue dar exemplos sobre Deus para os seus filhos. Ele não consegue contar as histórias sobre Deus para os seus filhos, porque ele não tem nenhum ou quase nenhum envolvimento com a palavra. E os que estão dentro, muitas vezes também não, porque eles são meros praticantes ou visitantes da igreja. Eles estão lá, mas estão ausentes emocionalmente e espiritualmente. Ou seja, eles não conseguem, eles vão ao culto, mas ele não é ativo na igreja. Ele é ausente. Ele está de corpo presente, mas ele é ausente. Como assim? Ele não tem entusiasmo, ele não tem alegria para estar na igreja. Ele não vê a hora de acabar o culto. Ele não vê a hora de chegar em casa. Ele não vê a hora de cumprir a tarefa. Tipo, fui para a igreja, beleza, agora correr para casa porque amanhã eu trabalho. Então, ele não anda no caminho para não ensinar o seu filho. Quer dizer, se ele não anda no caminho, ele não consegue ensinar o filho. E é interessante que quando a gente vai olhar as escrituras, por exemplo, a gente vai observar quando Paulo, Pedro, enfim, quando os apóstolos falam do caminho, eles falam assim, olha, eu estou no caminho, este é o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Então, quer dizer, como é que pode, né, um pai ensinar o caminho, que é Cristo, quando ele mesmo não anda em Cristo, não anda no caminho? É impossível um pai fazer isso. E por que que isso acontece? Por conta da síndrome de Adão. O homem, muitas vezes, ele foge da sua posição de homem, ele foge da sua posição de liderança, ele transfere a sua responsabilidade e ele é omisso, estando, às vezes, até dentro da igreja. Então, nós temos aí um pai que ele não pode se submeter à síndrome de Adão, nem dentro e nem fora da igreja. Ele precisa estar presente, ele precisa estar com os filhos, ele precisa participar de uma vida ativa com os teus filhos. E, mais agora chegando ao final do programa, quais são as consequências, né, dessa síndrome? O que isso vai gerar? Bom, qual a consequência da fuga? Nós temos aí a fuga, a transferência de responsabilidade e a omissão. Qual é as consequências de eu viver isso na minha vida? Ou seja, onde o homem se cala, onde o homem foge, onde o homem se omite, onde o homem transfere a responsabilidade, o que acontece? Nós estamos olhando para Adão, ok? Quando o homem deixa de exercitar aquilo que Deus o chamou para fazer, quando o homem se cala, a serpente fala. Quando o homem é omisso, a serpente aparece.
Quando o homem foge da presença, onde estava Adão quando a serpente falou com a Eva? Quando o homem sai do seu ambiente de paternidade e de casa e de governo, o inimigo entra. O inimigo assume o controle. O inimigo traz conversa. O inimigo coloca dúvida. O inimigo traz instabilidade emocional. O inimigo desestrutura as bases de uma família sólida. E tudo isso acontece por quê? Porque você, homem, abriu mão da sua responsabilidade dada por Deus. Você se submeteu, você colocou em prática, você está replicando a síndrome de Adão. Onde o homem se cala, onde o homem se omite, os filhos se perdem. Onde o homem se cala, o casamento adoece. Onde o homem se cala, onde o homem foge da sua responsabilidade, onde o homem transfere a sua responsabilidade, onde o homem se omite no governo do seu lar, o caos se estabelece. E veja se isso não é verdade. Observe famílias onde o pai é presente, onde o pai está atuante, onde o pai está até o final da vida liderando a família, onde ele é um líder da sua família. É bem provável que essa família seja uma família de sucesso, seus filhos sejam bênção. É bem provável que essa família esteja avançada, que ela esteja bem posicionada. É bem provável que essa família tenha valores éticos e morais preservados. Por quê? Porque tem um pai, porque tem um líder, porque tem alguém lá que reconhece quais são os pontos básicos, primários de uma família bem estruturada. E você vê que interessante que quando o pecado se concretizou, quem foi que Deus chamou? Lá em Gênesis 3:9. Deus chamou Adão. Quando a Eva pecou, que ouviu e deu ouvido para a serpente, quando o inimigo entrou no casamento, quando a coisa desandou toda, quando o pecado se concretizou, Deus não chamou a Eva e Deus também não chamou o inimigo. Deus não foi falar com o diabo. Deus chamou quem? Deus chamou Adão. Então assim, por isso que eu disse lá no início, homens fracos, lares desgovernados. Então, os homens precisam se posicionar, porque foi a Adão que Deus chamou. Foi a Adão que Deus perguntou: Adão, onde estás? Cadê você, Adão? Deus atribuiu ao homem o governo da sua casa e a responsabilidade dela. Então, a gente precisa, se posicionar. Entende isso, não? Então, Deus chamou o homem para ser o governante do lar, Deus chamou o homem para ser o protetor do lar, Deus chamou o homem para ser o provedor do lar e Deus chamou o homem para ser o sacerdote do lar. Quando o homem não sabe quem é, tudo se perde. A família, a sociedade e as gerações. Essa frase é de um pastor que já faleceu, do pastor Miles Monroe, e ela é extremamente real, né? Onde o homem, ou quando o homem não sabe quem é, quer dizer, quando ele perde a identidade, quando ele não sabe mais que ele é alguém criado à imagem e semelhança de Deus, quando o homem perde a sua identidade, a gente tem um problema. Tudo se perde. A família, a sociedade e as futuras gerações. Quando o homem abandona esses papéis, toda a estrutura da sociedade é rompida. E eu não sei se você percebeu, o sistema trabalha exatamente sobre isso. Destruição da família não é um acaso, progressismo não é acaso, não é estilo de vida, não é comportamento novo na sociedade, não é algo normal e da moda, não é algo da evolução, né? A sociedade não chegou até aqui por conta do progressismo ou por qualquer outra forma de atuação. Então a sociedade precisa ser protegida, as famílias precisam ser protegidas. Onde um homem não fala, onde um homem não lidera, onde um homem não protege, o que ocorre? Uma esposa sobrecarregada, filhos emocionalmente feridos e fracos, um lar espiritualmente vulnerável, um casamento à deriva sem direção, sem norte, uma geração distante de Deus. E pode olhar se a história da humanidade não é essa. Então eu quero convocar você para que você possa entender, primeiramente, onde não há sacerdote, existe a opressão. Onde não há sacerdote, há opressão. Você, homem, precisa se levantar. Você, homem, precisa conhecer este programa, ver este programa, para você entender o que nós estamos falando hoje aqui, para que você possa tomar novas direções na sua vida, para que você possa atender ao chamado de Deus, para que você possa estar comigo voltando à base. Vamos voltar à base da sociedade, voltar à base da família, voltar à base de Deus. Esse é o intuito. Nós precisamos reassumir a nossa posição de homem em casa, na igreja, na sociedade, né? Então vem comigo e vamos resgatar juntos, sim, por que não, né? Os valores bíblicos na sociedade.
E isso deve começar na nossa casa. Então, antes de a gente ser pastor, antes de a gente ter um cargo, de ter uma função, a gente precisa assumir o governo da nossa casa, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de pai, nós precisamos assumir o controle da situação. Aí sim, nós teremos igrejas fortes. Por quê? Porque aí as igrejas não serão só constituídas de mulheres que estão buscando muitas vezes uma figura masculina para apoiá-la, porque os seus maridos são omissos em casa. Então, a sua mulher precisa de você quanto homem. A sua mulher precisa de você na igreja. A sua mulher precisa de você na igreja para mostrar aos teus filhos que é bom estar na casa de Deus, para mostrar para os teus filhos que é bom ter uma família que serve a Deus, como disse Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Não foi a mulher de Josué que disse isso, não. Foi o Josué quem disse isso. Quando o apóstolo Paulo vai lá e é libertado lá, vai passar uma noite na casa do centurião, né, que o centurião queria se matar porque o pessoal fugiu das cadeias lá, e ele fala assim, não, eu quero ser salvo, o que eu tenho que fazer isso? E ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ele disse isso pro pai, sabe por que ele disse isso pro pai? Porque o pai era o líder, o pai era o cabeça, o pai era o responsável. Aquilo que o pai decidia viver como religião, toda a sua família assumiu o compromisso por conta do pai que era o patriarca. Era disso que estava tratando aquela mensagem lá. Então, o que você precisa entender, homem, você precisa arregaçar as suas mangas e assumir a sua responsabilidade com Deus. Né? A gente precisa deixar de mimimi, a gente precisa deixar de blá 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 e entender que Deus nos chamou para fazer parte dessa sociedade. Né? É em você que o teu filho precisa se espelhar. É em você que o seu filho precisa olhar e ter uma direção. É em você, é por você que o teu filho precisa ter a admiração. Não é no pastor, não é no jogador de futebol, né? Não é no traficante, não é no MC, não é no influencer. É você que precisa ser a responsabilidade central na vida dos teus filhos. É você que precisa acolher a sua esposa. É você que precisa estar com ela na igreja. Não é o pastor. O pastor é o facilitador do conteúdo bíblico para sua família. O pastor é aquele que vai ensinar você o caminho das escrituras para que você possa conduzir a sua família. Então nós precisamos voltar à base, sim. Nós precisamos ter uma família forte, uma família estruturada na palavra de Deus para ter uma igreja forte. Eu quero convidar todos vocês, mulheres aqui, ó, que não têm os maridos na igreja, senta com eles para assistir esse programa. Quem sabe agora eles não vão entender qual é o papel do homem na sociedade, na casa, primeiro na casa, no lar, né? Depois na igreja e depois na sociedade. Então, quando a gente começar a entender isso, vai fazer sentido. Né? Então, eu quero convidar vocês a convidar os esposos, a convidar os seus pastores a assistirem. Né? Quantos pastores, né, não estão aí, a sua vida está em ordem, mas não tem mais a força, não tem mais o ímpeto de falar sobre essas coisas? Por quê? Porque os lares são fracos. Porque se falar dessas coisas nos lares, vai acabar afastando as pessoas da igreja. Né? Então, assim, pastores, nós não podemos fraquejar agora. Nós estamos na reta final da volta de Jesus. Então, eu quero convocar você a vir comigo. Entra aqui na página, me segue lá no Instagram, né? Me dá conselho, compartilha comigo, ajuda, compartilha com outras pessoas, dê sua opinião, mas vamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos posicionar. E quer dizer, como é que eu vou fazer alguma coisa? Você pode começar hoje mesmo na tua casa. Você pode começar a juntar os teus filhos assim, ó, a gente vai orar aqui, vamos agradecer a Deus pelo alimento. A gente vai começar a orar e vamos começar a fazer diferente aqui em casa. Amanhã eu vou para a igreja com vocês, eu vou mostrar para os meus filhos que é bom ser um servo de Deus, que é bom estar na casa de Deus. Né? Então assim, a gente precisa assumir a responsabilidade de homem. E ainda eu quero dizer para você que o Gênesis 3 ainda ecoa até os dias de hoje. Deus ainda pergunta para você que é homem e que se omitiu como Adão, Deus está perguntando, onde está você, homem? Onde está você que não está assumindo seu papel familiar? Onde está você que acha que trabalhar é o suficiente? Onde está você que acha que pagar a pensão está tudo certo? Onde está você que acha que frequentar uma igreja já está de bom tamanho? Então fica aqui o meu ponto, né, de reflexão para que nós possamos fazer algo diferente, para que a gente possa mudar a história, para que nós possamos encontrar os homens que se perderam na síndrome de Adão. Onde está você, homem, na vida da sua esposa? Onde está você, homem, no coração dos seus filhos? Você já parou para se perguntar isso? Se o seu filho está vendo você como uma referência de Deus na vida dele? Né? Talvez o teu filho esteja te vendo como uma referência daquele que toma uma no final de semana,
Quantos pais não têm levado seus filhos para, têm ensinado seus filhos a tomar que seja uma cerveja, seja qualquer bebida que seja em casa, e depois quando seu filho cresce, já tendo aí a porta aberta do uso de bebidas alcoólicas, amanhã não passam para o segundo estágio, para o terceiro, tomando bebidas mais fortes e chegam ao uso de entorpecente, depois se torna um grande problema para suas famílias. A gente pode reverter esse papel, a gente pode mudar a história das nossas famílias. Eu não sei se a gente vai conseguir mudar a história da sociedade, mas eu tenho certeza que você, homem, que está vendo esse programa aqui, né, você pode sim mudar, no mínimo, a sua posição. Você pode deixar de se submeter à síndrome de Adão e você pode sim, né, fazer, a partir daqui, um ponto inicial de mudança na tua casa. Você pode se tornar uma referência. Né? Onde está você no altar da sua casa, homem? Onde está você no seu propósito e no chamado que você tem de Deus para ser homem? Então, o meu convite para você é: se posicione, não se silencie. Você precisa se posicionar. Homens, não fiquem calados, não fiquem omissos, não fujam da sua responsabilidade. Deus te chamou para governar o seu lar, Deus te chamou para ser um exemplo dentro da igreja, Deus te chamou para mudar a sociedade com o cristianismo. A omissão destrói, o silêncio adoece. Então se levanta e vem comigo. Vem comigo, vamos voltar à base. Este é o meu convite para você. E agora eu quero agradecer pela sua paciência, pela sua cooperação de estar comigo até o final para assistir este programa. E não se esqueça, se este programa, se este conteúdo de hoje foi importante para você, eu quero convidar você, agora mesmo, acabou o programa, você está assistindo agora o programa, já pega o link aqui do YouTube e compartilha. Compartilha nos grupos da sua família, compartilha com as pessoas, convide o teu esposo para assistir esse programa, o teu pastor, né? Convide pessoas, o seu tio, vários homens, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que o Evangelho de Cristo ainda é suficiente para mudar histórias e pode começar por você e pela tua casa. Então, meu muito obrigado, um abraço forte para você e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, e até lá.